salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Mary Jane. Bora de Berserk hoje, Mestre Casca e o final infeliz. Infeliz já eu tô, né? Com aquele último lá, Nossa Senhora. Que eu não espero felicidade em Berserk. É sangue, demônios e matança, né? Eu já acostumei com isso, galera. Vocês ficam tranquilos que eu nunca pensei que Berserk seja romance e continho de fada, até porque eu não gosto disso. Eu apaixonei em Berserk justamente por ser sombrio. Então podem ficar tranquilos, eu já peguei a vibe faz tempo, tá? E tá garantido até os 69, os patrocínios estão encerrados. Vou pensar no que eu vou fazer, se eu vou continuar assistindo até o 75. Não sei, eu tô com vários planos aí, coisas pessoais acontecendo na minha vida, galera. Então não é garantia, mas eu vou assistir até o que foi patrocinado, beleza? Então, sem mais enrolação, bora. Oxi! Credo? Longe de Skellig, um exército de orcs se preparava para a batalha. Gente do céu. Tá explicado por que ele demorava. Oh, quanto tempo será, galera? Vocês sabem, por exemplo, os wallpapers, né? Que eu sempre falo wallpaper. Quanto tempo será que ele demorava pra desenhar isso? São muitos detalhes. Porque eu desenho, meus desenhos assim são humildes, mas tem desenhos que eu demoro dias pra terminar e tal. Eu fico pensando, acho que é por isso que demorava tanto, porque são muitos detalhes. É maravilhoso isso aqui. Que Contra o foda. exército do Ah, eu vou mal. tirar print depois. Griffiths Uhul! dá o Bora de sinal, e seus apóstolos batalha! partem para o ataque. Que massa que ele fez! Quando os orcs são impedidos de avançar, o falcão parte para o ataque junto ao exército dos homens. Nossa, que lindo! Lovin diz para Mil não se descuidar. O rapaz responde que não o fará. De repente, Sonya lhe dá um sinal, pois os orcs lhe arremessaram pedras. Graças à garota vidente, ele se salvou. Depois disso, ela diz a Griffith que o coração do comando inimigo está situado numa colina no fronte leste do campo de batalha e que um caminho já foi aberto. Bom, queria ver a casca e o Guts, né? Mas... Berserk. O líder dos orcs ordena que seus monstros levem a Hydra para o campo de batalha. Zod toma a frente dos soldados e avança contra a cobra de inúmeras cabeças. As flechas de pelos acertaram a criatura. Arvine estava localizado no topo de uma colina. Grumbeld, em sua forma de dragão, prepara uma rajada de fogo. Os trolls não tem chance. E o dragão incinera. Griffith cavalga sobre as costas de Grumbeld e salta na direção do líder inimigo. E o fura no olho com sua espada. Nossa, gente, que tanto de wallpaper em 2 minutos. Rapaz! O líder gigante então foi derrotado. E Griffith pediu para Sonya mostrar a todos que estão no campo de batalha o que ele estava vendo. Ela o fez. Mostrou a imagem do monstro morto no chão. A batalha estava vencida. Restava apenas a limpeza. Eu sabia, não tinha nem chance.
Um Mais bando tarde, de capeta. Griffith juntou os espíritos dos que não sobreviveram para levá-los à capital e se despedirem de seus entes queridos. Não importava quantas vezes Mil visse aquilo, sua alma sempre se sentia purificada. Lavin diz para o rapaz que, mesmo sabendo que a morte não é o fim, ele não deveria ser tão descuidado no campo de batalha. Mil diz saber disso e se desculpa. Mudando de assunto, ele diz que finalmente limparam a região oriental das ameaças demoníacas. Apesar de não ser muito, a humanidade está, aos poucos, reivindicando suas terras. Lavin diz que reivindicar e defender são duas coisas diferentes, e questiona quanto tempo os camponeses poderão viver em paz nestas terras, até que outro monstro apareça. Ele lamenta que os soldados demoníacos sejam tão poucos. Sonya vai até o Falcão e diz ter encontrado um daqueles santuários. Todos vão até lá. Parecia uma ruína antiga. Oxi! Grumbeld. Oh, isso aqui tem na vida real, aí. Nossa, eu esqueci onde que é, galera. Que dizem que até tem conspirações, né, falando que os alienígenas que colocaram essas pedras dessa forma. Pô, eu esqueci. É um campo aberto, assim, ó, no meio do nada, famosíssimo. Pô, quem souber que vocês são inteligentes pra caralho. Quem souber aí, coloca aí nos comentários. Começa a reconstruí-la, formando um corredor de pilares de pedra. Griffith então chama todo o exército para cavalgarem, enfileirados, naquele corredor. O caminho começa a se distorcer, e quando percebem, estavam cavalgando nos céus. Ao menos era o que parecia. A verdade é que o exército estava andando entre os ramos da árvore do mundo. E em instantes, todos haviam chegado em Falcônia. Mil fica incrédulo e diz que se puderem implantar as tropas da capital em qualquer lugar em minutos assim, seria perfeito. Um tremendo avanço logístico. Mas Sonya joga um balde de água fria no rapaz, esclarecendo que apenas ela e Griffith podem navegar pelos ramos. Qualquer outro se perderia entre os ramos retorcidos e poderiam acabar em qualquer lugar, principalmente no fundo do oceano. Ela completa que descobrir aqueles locais antigos será uma grandiosa dádiva para as excursões militares. Griffith então acaricia o elmo da garota, a deixando toda... Ai. Mais tarde, estava acontecendo uma reunião entre os políticos do governo e os representantes militares. Locus atualizava o conselho a respeito dos avanços militares contra os monstros, destacando os últimos adversários, orcs e Jotuns, como os mais formidáveis até então. Mas no fim, o exército liderado por Griffith deu cabo de todos eles. Charlotte e os demais políticos começavam uma salva de palmas. Após isso, Locus acrescenta que essa vitória registra apenas o primeiro gente, eu ato tenho um de uma nojo longa dele, que vocês e não têm amarga noção. batalha. Griffith diz que a restauração do reino e a contínua existência da humanidade correspondem a um só objetivo, e não há nenhuma objeção entre os membros do conselho. Foz então parte para o próximo tópico a ser discutido. Lord Owen, capitão da guarda do palácio e da polícia militar, como está a ordem pública? Os distritos residenciais que estão acolhendo os imigrantes de Windham estão segmentados entre as guildas da capital antiga, que estavam no aguardo deles. A situação se encontra estável, contudo, observa-se uma tendência em direção a uma elevação na taxa de delitos, correlacionada com o aumento de ofícios sem qualificação e minimamente remunerados. Na mesma medida, estamos atestando um agravamento acentuado na ordem pública entre os setores cedidos ao influxo dos refugiados do outro lado da fronteira, incluindo heresias contra a fé. Desse modo, um motim representa um risco iminente, acaso deixemos a situação se agravar. Um dos membros diz que uma conflagração de cultos heréticos dentro da capital, nesses tempos de crise, pode ser uma questão séria. Então opina que a melhor opção seria deixar essa questão nas mãos das tropas Kushans aliadas. Lavin, todavia, acredita que não precisam ser tão drásticos, pois bastaria que vissem apenas uma vez o Lord Griffith protagonizando o rito das almas que partem, para que suas dúvidas sejam sanadas. Todos concordam, afinal, ver é crer. A respeito do agravamento da ordem pública,
É decidido que irão apenas potencializar a presença militar na cidade. Foz então passa para o próximo tópico. Medidas de socorro aos órfãos do Estado. No documento que ele lia, havia uma moção para implementar um orfanato na capital. Foz pergunta quem sugeriu isso. E Charlotte rapidamente se acusa. Os políticos ficam admirados com a natureza compassiva da princesa. Porém, a colisão com os Kushans deixou um rombo na economia. E com as margens escassas, eles dizem que a fundação de um orfanato não seria possível. Charlotte baixa a cabeça e diz entender. Mas Griffith intervém e diz que deveriam fazer isso sim. Os políticos ficam confusos. Mas Lord Griffith, as despesas... Nós não podemos dedicar parte dos espólios de nossa última vitória para tal propósito? Mas há outras prioridades. Alocar o orçamento requer uma consideração cuidadosa. Consideração não é o suficiente. Tal frouxidão traz ruína. Para sobrevivermos, devemos prosperar. Abordar a situação dos órfãos não é o bastante. Todas as jovens crianças do reino, até os 8, não, 10 anos de idade, devem estar sob a tutela do Estado. Nós lhe introduziremos a compreensão de uma unidade nacional, solidariedade, moralidade. Elas serão instruídas a ler e a escrever. Uma rigorosa e como ele é educação. bonzinho. Charlotte começa a aplaudir. O velho diz que isso é absurdo, pois as pessoas precisam de suas crianças para trabalhar e que os pais nunca renunciariam a elas. Griffith então acrescenta que levar as crianças por metade de um dia, assegurando que elas desfrutarão de uma refeição consistente, vai contribuir com os cidadãos menos desafortunados também. Mas não é perigoso instruir os populares? O aprendizado é provável a criar arrogância entre os da ralé, um modelo de governo volumoso, um sistema de classe fraturada. No pior dos casos, uma insurreição completa, dizem os políticos. Turbulência doméstica e ameaças externas são doenças do Estado. Se ambas são a mesma doença, nós não sentamos e esperamos a debilidade nos superar. Nós talvez estejamos tossindo sangue, mas devemos enfrentar. Se quisermos sobreviver e prosperar nestas terras estranhas em 5, 10 anos, a partir de agora, os homens de armas e os mercenários que organizamos em um exército de modo nenhum serão suficientes. Nós precisaremos do poder popular, uma grande força cidadã. Tal força precisa de um baú de guerra para combinar. E para esse propósito, nós precisamos que nosso povo floresça. Construção, engenharia, produção de comida, logística. Onde quer que um potencial para a prosperidade exista, nós devemos persegui-lo. Nós manteremos nosso povo crescendo com o suporte governamental. Então a educação das crianças estabelece uma fundação para isso. Uma nação deriva do poder de seu povo, naturalmente. Mas o financiamento... Seria irracional ampliar um pouco o teto dos cofres do Estado para tal fim? A administração miguará essa benevolência. Precisamos recorrer a novos tributos. Se nós retomarmos as minas de cobre e de prata no norte, poderemos cunhar mais moedas. Mais uma coisa, acerca do agravamento da ordem pública mencionada anteriormente. Segregar os refugiados e confiná-los em únicos distritos sujeitam-nos à discriminação e à perseguição. Ai, Devemos adotar gente. alguma medida antes que a situação se intensifique. Ai, Se como ele é eles bom vieram de até aqui à coração. procura de salvação, eles devem provar o seu valor sobre nossos cidadãos nativos. Portanto, iremos lhes conceder essa oportunidade e dever. O que significa? Por que não recrutá-los a um exército? Entendo. Você quer dizer como os Kushans. Nós já alcançamos resultados incorporando Mas os Kushans não querem, comendo ao não. redor da mesma fogueira, arriscando nossas vidas juntos. Isso forja laços resistentes. E compõe esplêndidas tropas, não é? Entretanto, recrutas calouros representam um aumento nos custos. Porque os Kushan é da mesma tribo lá do Silat, né? O Silat não confia e não quer participar dessa palhaçada aí. Estabelecer a fundação Se para não os me engano, né? empréstimos. Além de seus deveres É militares Silat regulares, o nome dele, é. os novos recrutas desempenharão a função de engenheiros de combate. Projetarão e manterão estradas, fortalezas e as fortificações nas terras que recuperamos. Esses fortes e rodovias fomentarão uma rede, conectando a capital às aldeias afastadas, expandindo o suporte à humanidade neste mundo. Em vez de edificarmos uma suntuosa muralha na fronteira da província e preenchê-la com um grande e permanente contingente militar,
É a cara do anticristo mesmo. A nova ordem mundial, um governo só, maravilhoso, todo mundo vai ter ajuda. Somos um povo só. Aham, beleza. Essa rede ficará guarnecendo o reino. As rodovias viabilizarão um rápido desenvolvimento das tropas e provavelmente minimizarão várias despesas em tempos de paz. Àqueles que servirem no exército por 10 anos, será oferecido cidadania e as suas famílias. Talvez até residir entre as muralhas da cidade. O sistema de condições e de compensações soam razoáveis. Ah, espero que você morra em menos de 10 anos. Pelo Governos amor de estão Deus. desmoronando ao redor do mundo. Cidades e aldeias destruídas e invadidas por criaturas místicas. Neste continente. E você não tem apenas nada a ver nós, com isso, né? Em Midland, preservamos a aparência de um estado em funcionamento. Nós estamos cercados por todos os lados por um mundo de perigos desconhecidos que irão nos assolar se cometermos algo como um simples erro. Mas isso também significa que este território desconhecido está dentro do nosso alcance. Para sobreviver, invadiremos e expandiremos. Nós não podemos nos dar o luxo de hesitar em pintar o mapa. Em tempos antigos, o imperador Geyserik ficou no coração destas terras. Ele ergueu um império abrangendo o continente. Deixe-nos aventurar nesta campanha. Nós construiremos o território dos homens. Um segundo império. Ao fim da reunião, os representantes militares se retiram. Ah, eu quero ver o Guts e a casa, quero ver esse palhaço, não. Manter a ralé na lama e eles próprios em seus tronos conversam. Um pouco mais atrás, Foz comenta com um rapaz que o seguia. Esses homens desonestos, uma vez preocupados apenas em resguardar seus próprios interesses, é como se o espírito maligno tivesse sido expulso deles. Bem, eu digo isso, mas acostumava ser o pior do grupo. Uma fantasia. Para liderar um país e seu povo, é indispensável uma perspectiva fantástica. Nós estamos, todos nós, imersos na ilusão que aquele homem tão habilmente tece. Depois, Sonya percebe Griffith andando nos corredores e corre até ele. Mas Charlotte aparece primeiro e ela fica com cara de bunda. A princesa retorna babação de ovo, hein? sobre o orfanato e admite sua ignorância a respeito das estratégias do governo. Mas Griffith diz que sua sugestão, na verdade, foi a mais vantajosa. Pois se o Estado puder se tornar o país que esses órfãos precisam, fruirão do suporte deles uma vez que se tornem adultos. Mudando de assunto, ela convida Griffith para se juntar a ela para um chá nos seus aposentos durante a tarde. O que, obviamente, deixa Sonya pé da vida. Anoiteceu. A lua estava cheia. Enquanto Charlotte dormia, Griffith estava sentado na janela, com os olhos fixados em seus longos cabelos. Claro. Então essa noite será. Oxi. Ué? Ei. Sumiu? Ué? Ele estava sentado ali? Em Skellig, Danan corta os cabelos de Casca. Lhe dar novas vestimentas. Amém. Com uma dor no coração, pois achou que ela ficou bafônica naquele vestido. E claro, também lhe dá uma espada. Casca então sai da casa e lá fora, Sérpico, Farnese, cortou o cabelinho de novo. E Varela aguardavam para vê-la. Ela diz se sentir muito melhor. A turma fica encarando ela, o que a deixa envergonhada. Maravilhosa! Isma diz que ela tá parecendo uma mulher pirata e que isso é muito legal. Isidro começa a relembrar, nostálgico, de todas as coisas que fez para salvar Casca, quando ela estava sendo caçada pelos hereges e pelos cavaleiros de Farnese. Farnese e Sérpico ficam com cara de bunda. Casca fala sobre aquele grupo de garotas que acolheram ela. E se pergunta se elas estão bem. Gente, eu não tava lembrando da Elaine, porque assim... Não é uma coisa tão importante, não foi uma pessoa tão importante, pelo menos pra mim. Não foi uma personagem que me marcou. E personagens que não me marcam, galera, eu esqueço o nome fácil, tá? Farnese se desculpa por suas ações do passado. Mas Casca diz que está tudo bem. Afinal, ela deve agradecimentos especiais a Farnese. Pois enquanto esteve agarrada a ela,
sempre se sentiu confortada, como uma criança se sente sobre sua mãe ou irmã mais velha. Nessa jornada, você realmente foi essa mãe, essa irmã mais velha pra mim. Ela completa. Farnese desaba em lágrimas. Não, de modo algum. Eu mal podia fazer algo por você. Foi realmente Não. pra chorar. Pô, Ela que não tá isso? acostumada com elogios. Casca também agradece Shirky, pois ela tirou o grupo de apuros várias vezes. Isidro então repara na espada de Casca e pergunta o quão boa ela é. Casca também está curiosa quanto a isso. Afinal, deve estar bastante enferrujada. Ai, que bom Está de até vê-la de sentindo volta. o peso da espada. Danan tem a solução. Ela chama do porão da árvore um trio de guerreiros armados e armadurados. Há muito tempo eles vieram para esta ilha. Como eles eram chamados mesmo? Vikings, algo assim. Vikings! Nós tomamos suas armas e transformamos eles em golems. Os lendários guerreiros da navegação marítima, reduzidos a isso. Sérpico pensou. Casca diz não saber como expressar sua gratidão, e Danan acrescenta que eles são apenas bonecos de palha. Então Casca pode cortá-los como desejar. Pra testar. Além disso, Ok. as armas deles foram encantadas para não machucar ninguém. Casca então se prepara para a luta. O primeiro viking dispara uma investida de cima para baixo. Casca ergue sua espada para bloquear. A Vai, movendo Casca! para o lado, ela faz a espada do adversário deslizar para baixo, o fazendo ficar com a guarda aberta. Casca então aplica um corte no pescoço, traz a espada para a esquerda e investe contra a perna. A cabeça e a perna do viking foram decepadas. O grupo ficou impressionado. Ah, meu amor, você foi uma guerreira foda pra caralho. Aí, ó, tá vendo? Não tá enferrujada. Foi só voltar a memória, voltar a consciência e, ó, tem coisas que é igual andar de bicicleta, a gente não esquece. Azan, Roderick e Magnífico até brotaram ali do nada. O segundo viking avança, com seu She's machado good. erguido. Casca desvia, Ela é boa, encaixa sua pra espada caralho. no machado do adversário e puxa para desequilibrá-lo. Casca então move sua perna para um chute que derruba o viking. O terceiro era um lanceiro e aplicava linda. uma estocada. Ai, tô tão Casca feliz. mais uma vez utilizou sua espada para desviar o golpe. Então lhe arrancou o braço. Todos os três foram derrotados. O pessoal ficou maravilhado, principalmente Isma e mais principalmente ainda Isidro. Caramba, você conseguiu! Ei, seja minha parceira de treino. Guts é forte, mas ele é muito maior que a maioria dos inimigos que enfrentarei. E isso não será problema com você. Benéfico algumas vezes estudar de outra maneira. Tudo bem, mas... Obrigado, senhorita Casca. Então você aprendeu a curvar sua cabeça, meu padawan. Só com espada de Padawan. madeira. Ainda não estou atacando como antigamente. Manda ver. Enquanto os dois treinam, Farnese e Shirky se retiram para estudar. Elas vão até uma árvore. E atrás dela estava Guts. Farnese então. diz pra ele ao menos cumprimentá-la. Por enquanto não. Ela está se dando bem com o resto de vocês. É o suficiente por hora. Danan também vai até eles e diz que esse será o dilema de Casca: encará-lo ou esperar que o tempo e os laços destinados a curem. Farnese fica entristecida pelo Guts e, após um breve silêncio, decide que vai chamá-la. Ela vai até Casca, aponta para onde Guts está. Então, Casca vai até a árvore onde ele estava. Ai, meu Deus, Eles nem quero usam a ficar árvore feliz, não. como obstáculo para não se olharem diretamente. Casca começa a dizer: Guts, você pode ouvir daí. Eu tenho que falar. Você tem bons amigos. Claro, eu os conheço também. Mas quando estávamos viajando, eu estava como uma pessoa em um sonho. Isidro é bem ligado a você. Imaginar que você teria um estudante sob sua asa seria impossível nos velhos tempos. Aham. Ele pegou sua teimosia à risca. Embora seu professor seja ainda mais teimoso. Mas ele sabe como lidar com lutas utilizando duas espadas. Assim como Jujo. Ao falar esse nome, as terríveis memórias retornam a atormentá-la. Então ela tem uma crise. Seu peito dói. Ela não consegue respirar. E cai no chão. Guts, por impulso, tenta ajudá-la. Mas ela ainda não podia ver. Os gritos retornam. Para Guts, aquilo doía mais que suas feridas. Então ele se afasta. Mas que porra! Tomar no cu, cara. É isso? No Cavaleiro? fundo da floresta,
o Cavaleiro Caveira surgia. Ih, wallpaper. Ó que foda. Mais tarde, Casca estava de cama Ih, para se ele tá aí é recuperar porque da vai dar crise. ruim alguma Farnese coisa. lhe servia um chá para se acalmar. Ela se desculpa pela cena e, trêmula, diz que quando se lembra dos velhos tempos, sente como se fosse sugada de volta para aquele lugar. O rosto dele, a voz dele. Eu não posso. Uma sombra pavorosa me cobre. Ela estava para ter outra crise. Então Danann sopra algumas pétalas, que a fazem dormir imediatamente. Depois disso, ela diz para as magas retornarem aos estudos. Enquanto isso, ela cuidará de Casca. Farnese se retirava, mas mesmo dormindo, Casca segurava Farnese, que depois a segura na mão, para confortá-la. Antes das magas saírem, Danann se dá conta que Farnese não está usando roupas apropriadas. Então busca suas velhas roupas. Oh, roupa de Depois, bruxinha. elas chegam na aula que era ministrada pelo próprio Godfrey. Farnese estava toda envergonhada em usar essas novas roupas. E Shirk diz que ela vai se acostumar. Enquanto isso, o Ai, tá abestalhado do linda. cético estava ali, atrás de uma árvore, só assistindo. Então vocês vieram, aprendizes. Elas se desculpam pelo atraso. Não há problemas. Danann me contou de suas circunstâncias. Primeiro, gostaria de saber o quão fortes são suas habilidades. Oh. A extensão de suas mágicas e ritos. A natureza de seu treinamento. Farnese diz ter acabado de começar seus estudos e não tem muito o que mostrar, mas lembra que sabe realizar o arranjo dos 4 pontos cardeais. Godfrey então a diz para mostrar, e Varela, como sempre, se encarrega de grudar os símbolos nas árvores. Então Farnese senta no chão para começar. Espera aí. Quem diria, ela não vai cara? colocar um Tô tão símbolo orgulhosa da mágico? Farnese. Vandinha pergunta. Os demais bruxos começam a tirar sarro de Farnese. Talvez ela não saiba que precisa do círculo. Aquela senhora é uma madura, certo? Sem cajado também. E ela quer praticar a magia como uma adulta. Você acha que ela vai conseguir fazer o arranjo? De forma alguma. A melhor Que forma foi de conseguir fazer é conjurar uma luzinha, tu vai ver. Toma, De chupa. repente, Farnese cala a todos. Chupa aí, ó. Enorme É. e linda. É o que vocês falou mesmo? Farnese, você disse que não aspirou dominar as artes mágicas por muito tempo exatamente. Ela responde que foi há pelo menos 3 meses. As crianças ficam mais incrédulas Uhum. ainda. Vandinha perguntou a Shirk como Farnese conseguiu. Ela foi submetida a algumas circunstâncias bastante excepcionais. É. Responde. Também. Enquanto isso, Morda observava a cena, acima dos galhos de uma árvore alta. Sapato dela. Agora que Farnese já demonstrou do que é capaz, chegou a vez de Shirk. Vixe! Ela diz que Ô, gente, vocês saem da frente que ela vai explodir essa ilha aí, ó. irá conjurar uma invocação de um espírito e começa a procurar ao redor, até que centra o olhar naquela árvore. Chamarei o espírito da escuridão do oco daquela árvore. Eita. Ela diz. Os outros ficaram confusos, pois nem notaram que havia um espírito ali. Além disso, eles se perguntam se não é perigoso mexer com espíritos da escuridão. Assim como Farnese, Shirk faz tudo sem a utilização de um círculo mágico. Pois é. Ela usa sua forma astral e vai até o espírito. De repente, uma sombra cobre seu corpo físico. Eu sou a sombra Senhor, um escuro mais que escuro. O desejo dessa menina sombria. Eu lhe peço, traga uma fruta para o cajado. A sombra vai até um dos bruxos, que estava comendo uma maçã. Ela consome todo o seu corpo. Todos ao redor começam a correr. O garoto acaba caindo. E quando a sombra sai, ele nota que sua maçã estava toda comida. Shirk terminou, e Farnese começou a aplaudi-la, enquanto os outros estavam apavorados. Morda gostou do que viu. Uka, vulgo Vandinha, repreende Shirk, invocando um espírito sem círculo mágico. E aquilo era um espírito da escuridão, não era? Por que fez algo tão perigoso? Ih, Tu se meu faz de bem, doida, você é? não viu Shirk nada então ainda. explica. Eu formei as ligações na minha mente. Círculos mágicos são apenas um meio para um fim. Em nossa jornada, não havia tempo para esculpir runas ou desenhar Toma. pequenos símbolos. É o mesmo com minhas artes. Eu precisei buscar ajuda de qualquer espírito que estivesse dormindo no lugar em que estávamos. Foi assim que eu desenvolvi um sentido para achá-los. Espíritos poderosos são perigosos sim, mas é por isso também que eles puderam me ajudar várias vezes. Eu até Toma. mesmo busquei a força de um espírito da escuridão uma vez. Sim. Mas esse é inofensivo.
Vocês estão sempre aqui, estudando e praticando, enquanto ele assiste vocês da cavidade da árvore. Parece que ficou um pouco com inveja. Ele ficaria bastante feliz se oferecessem uma maçã. Ou talvez um pega-pega. Oh, magnífico. Para os moradores deste lugar, crescendo acostumados com a paz, visitantes como vocês podem ser bastante estimulantes. Sim, também, Pessoal, né? vocês fariam bem em cultivar conexões com o mundo lá fora e em estudar atentamente as aplicações práticas da magia. Nós deveríamos oferecer algo em troca. Neste caso, mestre Arquimago, há uma coisa. Farnese diz: você poderia nos conceder os conhecimentos da magia curativa? Especificamente os meios para reparar a alma. Ai, pra fazer no Prática Guts. medicinal era originalmente o dever de um mago. E nós temos Guts na alguém casca, perfeitamente né? adequado para curar o coração. Danan então aparece ali e diz que irá ensinar o que Farnese deseja. Vamos Ó. todas fazer o nosso melhor para o bem de Casca. Ah, Vai. e ajude com a limpeza de vez em quando, por favor. É, mas vocês estão falando só da casca. O Guts também precisa. Como é que a gente limpa essas trevas que tá em volta do Guts também, ué? Ou a casca ainda, tipo assim, ela tá tão traumatizada que ela olhar o Guts, ela se lembra. Não, acho que não, porque a gente viu no reencontro que as trevas seguem ele. Aquele dia, o eclipse, tudo envolvido ainda segue ele. Obviamente também por causa da marca, mas a casca também tá marcada. E ninguém vê essas trevas em volta dela. Então tem que ter alguma coisa pra ajudar os dois a destraumatizar, a desprender dessa desgraça. Gadfring então volta sua atenção para Shirk. Além dos espíritos nativos e o mundo natural, existe um reino mais profundo. Você teria interesse em misturar mentes com Daemon? As outras crianças Que isso? ficam perplexas, pois só são iniciados aqueles que se tornam magos plenos. Daimons. Os Daemons Ah. não pertencem apenas ao pós-vida. Em vida, eles eram humanos, heróis e alguns feiticeiros entre eles. Daimons. Aquela que te guiou em seu sonho, minha velha amiga, é um deles. Shirk aceita humildemente, sem pensar duas vezes. Morta abre um leve sorriso. Mais Essa tarde, guria tem a impressão que naquele vai ser dia, muito importante, em viu? montanhas rochosas, Guts treinava com sua espada. Sozinho, como sempre. Ai, O que diabos eu faço agora? pois é, Você também não sei. testifica o fim de sua jornada. Jace o Caveira, que acabou de chegar. Ai, tá chorando. O que diabos eu faço agora? Você testifica o fim de sua jornada. Jace o Caveira, que acabou de chegar a mim. Wallpaper. Mas nem sempre é um final feliz. É, isso a gente já sabe. Porra, só isso? Pra falar o óbvio também? Tô ficando estressada. Você intensifica. O que diabos eu faço agora? Deixa eu só ver, peraí. Você testifica o fim de sua jornada. Jace o Caveira, Intensifica? O que quem falou aqui? que acabou de chegar a mim. Mas nem sempre é um final feliz. Ai, meu Deus, nossa senhora. Bom, galera, o que eu posso falar? Ah, não quero falar desse bosta, não, desse anticristo do caralho aqui, não, tá? Eu tenho nojo dele, eu sei que tem algumas pessoas psicopatas que gostam e acham que o que ele fez é certo, que também fariam a mesma coisa, né? Nossa senhora, não quero falar dele não, porque não tem nada de interessante pra falar nele, a não ser xingar. A luta aqui foi da hora, né? Obviamente os outros monstros iam perder, não tem jeito. Muito orgulhosa da Farnese, o quanto ela evoluiu. A Shirk, querendo ou não, ela está sempre disposta a aprender e eu tenho certeza absoluta que ela vai evoluir cada vez mais e ficar cada vez mais poderosa.
As duas, né? Ela e a Farnese, porque uma coisa é você estar numa ilha bonitinha e aprender a fazer a magia, outra coisa é ter vários demônios à sua volta e você precisar fazer aquilo ali rápido, entendeu? Como ela disse, até muitas vezes sem um círculo. Muito feliz de ver a Casca com o outfit, né? O cabelinho curtinho, ai, adoro! De como ela era, não perdeu aquele senso, né, de batalha, não perdeu isso nela, eu fico feliz por isso. Ai, gente, eu não sei o que pensar e nem falar aqui da questão dos dois. Espero que eles consigam respostas em Skyleg, né, se alguém consiga tirar essas trevas do Guts, que é uma dúvida que eu tenho, é só a Casca que vê isso, é algo que é da consciência dela ou é algo que realmente está no Guts, que faz parte dele? Eu tenho essa dúvida, porque assim, a Shirk nunca não vê o Guts dessa forma, né? Porque, porra, é sacanagem ela recuperar a memória dela e ficar de boa, tal. Aí na hora que ela falou da Judeal aí lascou tudo também. Então não tem a ver exatamente com o Guts, porque ela nem olhou pra ele, né? Agora pensando aqui, ela nem olhou pro Guts, falou o nome do Judeal e ficou daquela forma. Então, às vezes é ela mesmo que precisa da cura pra alma, né? Lógico que o Guts precisa de muitas coisas, muita luz, né? Coitado, nossa senhora. Mas pensando aqui agora, porque ela nem chegou a olhar pro Guts, estava só conversando, falou um nome ali do passado e ficou daquela forma, né? Passou mal. Então, realmente precisam trabalhar mais isso na Casca pra ela se libertar. E eu espero, com certeza essa conversa aqui vai ser mais longa, né? Porque o Caveira sempre fala coisas muito importantes. Toda vez que ele aparece, preciso prestar atenção, porque ele só fala fatos, né? Deixar algumas coisas entre linhas, né? Claro, para não perder a graça da obra. Mas não tenho bons pressentimentos, sendo bem sincera. Eu tô até com medo de acabarem com essa ilha aí, chegar demônios aí, o Griffith, sei lá, e acabar com tudo, sabe? Porque é um lugar de muita paz. E lugares de muita paz em Berserk não duram muito, não é mesmo? Então, assim, não sei o que pensar. Berserk é uma caixinha de surpresas, mas eu tô preparada. Gratidão por todo mundo que vem patrocinando o Berserk. Lembrando que os patrocínios se encerraram. Não sei se eu vou terminar a obra inteira, viu, galera? Porque eu tô pensando... Tá acontecendo muitas coisas na minha vida pessoal. E talvez, né, no finalzinho desse mês, ou metade desse mês, o canal ficará parado, beleza? Por motivos pessoais que eu, infelizmente, não posso comentar com vocês, tá? Eu queria muito, mas... né, eu não posso. Tá garantido até os 69. Semana que vem a gente vê os 69, beleza? E gratidão por todo mundo que vem apoiando o canal de alguma forma. E deixa aquele precioso like que me ajuda muito. Comenta o que vocês quiserem aí embaixo. Se inscreva se você não é inscrito. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. E falou!